Muito bem, irmãos. Você está animado aí? Que bom. Também estou. Eu quero ministrar uma palavra rápida ao teu coração hoje. E depois a gente vai ceiar. Depois a gente vai embora para casa abençoado e feliz. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, todo mundo achou? Eu quero fazer uma leitura a partir do 22. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 22. Queremos saudar com certeza o pastor Anzolim e a Gi, que está nos vendo. Que Deus abençoe poderosamente vocês aí. Nós amamos vocês. Todo mundo achou? Amém? Amém, irmão? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: Verdade, em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: que sinal
poderás realizar para que o vejamos e criamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Repete comigo, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que dá vida ao mundo? O que dá vida ao mundo? O pão de Deus que desce do céu. Correto? O que dá vida ao mundo? Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos desses pão sempre. Diante disso, Jesus ministrou-lhes e disse, porque quando eles falaram assim, Senhor, se o pão que dá vida ao mundo é o pão de Deus que desce do céu, dá para a gente esse pão. Aí Jesus responde para eles. Olha que interessante. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha para mim, quem que é o pão de Deus? Quem que é o pão de Deus? Quem que é o pão que desceu do céu? O Senhor é um pão, Jesus. Vocês lembram, meus irmãos, os irmãos aqui da antiga, que quando as meninas, as mulheres viam um rapaz bonito, falavam, é um pão esse homem. Quem lembra disso? Meu irmão, eu já tive meu tempo de pão. Né, vida? A Marli fala, ó, eu vou tirar o 6-2 daí. Eu vou tirar o 6-2 daí, não dá certo. Eu lembro que a Marli falava assim, isso é um pão. Tinha uma outra bobeira que acontecia também. Quando passavam os homens bonitos assim, as meninas falavam assim, ó. Eu nunca entendi isso, mas tinha. Mas quantas vezes falaram para mim assim, nossa, é um pão. Só que depois cresceu demais, irmão. Você fala isso, Dio? Meu irmão, eu estou me sentindo o pastor Jeremias Pereira com essa camisa aqui. Para quem não conhece, entra na internet. Pastor Jeremias Pereira da Oitava. Sustância, homem de Deus. Quem conhece o pastor Jeremias aqui? Pode, sustância. Faz tempo, hein, Lisa? Bonito, hein? Eu vou chegar lá ainda não, som desse homem. Vamos lá, irmão, vamos voltar para a palavra aqui. Esquece essa história de pão, porque o pão de Deus, quem que é? Por que eu fiz essa brincadeira do pão? Jesus é um pão. Então vamos lá. Todavia, eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Está no versículo 36, 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu,
mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41. Então os judeus começaram a queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem que tem a vida eterna? Quem, irmão? E quem crê em Deus, em Jesus, tem o quê? Muito bem, versículo 48. Eu sou o pão, sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Aleluia! Você pode dar um glória aí, irmão? Aleluia! Muito bem, queridos. Esse texto para mim é um dos textos mais claros. Esse texto para mim, ele tem uma revelação enorme. Ele derruba todo e qualquer questionamento a respeito da ceia. A respeito de para quem é a ceia. Quem deve tomar a ceia? Quem deve comer a ceia? O que significa a ceia? Esse texto para mim, Jesus é claro. Muito bem. Vamos estar então na narração do texto. Jesus, ele tinha feito a segunda multiplicação dos pães. E de repente o povo gostou daquilo. À noite, Jesus então, ele já tinha despedido seus discípulos, e ele manda eles atravessarem o mar, e eles atravessam e vão para outro lado, e Jesus então vai ao encontro deles à noite, andando pelas águas, e ele vai então, sobe no barco, e eles chegam até o outro dia, até outra margem. E quando eles chegam então a outra margem, que o povo acorda, e percebe que Jesus não estava lá, atraídos pelo milagre, atraídos pelo desejo de ter alguém que multiplica pão, eles então pegam os barcos, então todo mundo vai atrás de Jesus. E Jesus sabia exatamente o que estava no coração deles, porque se a gente voltar uns versículos, o que eles queriam
eram transformar Jesus num rei. Porque se Jesus fosse rei, eles poderiam então não trabalhar mais, certo, Cláudio? Por quê? Porque você tem um prefeito que multiplica pão, para que eu vou trabalhar por causa de pão? Então, quando Jesus opera esse milagre, o povo vê uma oportunidade de ter um político que opera, que multiplica pão. Um político que dá recurso, que faz a vida da gente ficar fácil. E é exatamente o que o povo sempre busca. Então, quando eles percebem que Jesus não está lá, Kelly e Andréia, eles vão então atrás de Jesus. E quando eles chegam até Jesus, Jesus começa a conversar com eles e diz: vocês não vieram atrás de mim por causa do sinal. Na verdade, Jesus está falando: o que eu fiz tem a ver com um sinal. Eu estou mostrando para vocês, eu estou dando uma dica de quem eu sou. E ele se diz assim: mas eu sei que vocês vieram porque vocês querem comerem pão. Vocês querem comer pão. E aí então começa-se um diálogo. E o povo começa a dizer assim para Jesus: Senhor, você está dizendo que é um sinal, mas faz um outro sinal, para que nós possamos crer em você. Faz alguma coisa, para a gente saber. E aí Jesus se nega. E aí eles perguntam assim: Senhor, como que nós vamos fazer a obra de Deus? E Jesus então começa a desconstruir aquilo que estava no coração deles, assim: olha, no reino de meu pai não é fazer, no reino de meu pai é crer. Quem faz a obra de Deus é quem crê em Deus e crer naquele que Ele enviou. Então eles continuam dizendo: ah, tá bom, vamos lá, nós não queremos saber disso. E aí, como a conversa era a respeito de pão, eles falam assim: olha, Moisés fez cair pão do céu, ele alimentou todo o povo no deserto. Moisés deu pão, e você, o que você vai fazer? Então Jesus diz assim para eles: olha, vocês estão equivocados, não foi Moisés que deu pão. E é interessante, eu gosto muito desse versículo aqui. Em verdade, vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E o versículo 33 diz assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus então começa a falar para eles o que esse pão faz. Ele fala: não, vocês não entenderam nada, não é o pão, não é o maná que alimentou, não é o maná que dá vida. Ele diz assim: tem um pão, o pão de Deus que desce do céu, e ele diz assim: olha, ele dá vida ao mundo. E aí eles falam: então nos dê desse pão. E ele diz assim: eu sou o pão. Vocês querem vida? Vocês querem comerem um pão? Eu sou o pão. Então presta atenção, meu irmão, eu preciso que você entenda isso. O diálogo entre Jesus e aqueles homens, Jesus estava pregando para eles. Jesus estava evangelizando eles. Jesus estava mostrando para eles as verdades eternas. Jesus está dizendo assim: olha, a única coisa, a única forma do mundo ter vida, a única forma das pessoas terem vida, é comerem o pão da vida. E o pão da vida sou eu. Eu sou o pão. Eu sou o pão que Deus deu. Eu sou o pão que desceu do céu, para que quem crer em mim, perceba que o diálogo começa dizendo assim: olha, quem crê em mim, tem a vida eterna. Você perceba que Jesus está falando de eternidade aqui. Jesus está falando de salvação, e Ele está falando para um povo que precisava de salvação.
Ele está falando para um povo que estava perdido, e ele diz assim: olha, eu sou o pão que desceu do céu, e vocês só vão ter vida se vocês creem em mim. Mas eles não estavam afim. E aí o diálogo continua. E olha que interessante. E quando Jesus diz que ele é o pão do céu, que ele era o pão que tinha descido do céu, e eles ficaram bravos. Eles falaram assim: como é que ele pode falar que ele desceu do céu se a gente conhece a mãe dele? Na verdade o que eles estavam falando assim: nós vimos esse menino nascer, ele não veio do céu, esse menino está com um problema na cabeça, ele não veio do céu, a gente sabe quem é a mãe dele, a gente conhece o pai dele. E aí Jesus fala assim para eles: olha, Jesus continua dizendo: olha, eu sou o pão do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus vai se aprofundando, porque aí ele para de falar de crer, e ele começa a usar então, meu irmão, uma linguagem simbólica. Mas por que ele usa essa linguagem simbólica? Porque a morte dele estava próxima, ele estava caminhando para a cruz. Então ele começa a dizer como que aquele pão ia se tornar realidade na vida das pessoas, como que aquele pão ia fazer o efeito do qual ele dizia. E ele diz assim: olha, eu sou o pão, mas para que você tenha vida, você vai ter que comer do pão. Eu sou o pão vivo do céu, e quem comer de mim, tem a vida eterna. Agora eu quero mostrar algumas coisas para você que esse texto tem. Qual que é, pastor? A primeira, ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida, versículo 48. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E olha que interessante aqui, querido, vírgula, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha. Então Jesus está explicando: sabe por que eu sou o pão? Sabe como que eu vou transformar no pão da vida? Porque eu vou fazer algo. Eu vou oferecer meu corpo vai se transformar em carne. Vocês vão ter que se alimentar dele. Mas do que Jesus estava falando? Jesus está falando exatamente disso. Vai lá em Isaías 53, por favor. Você está aqui, amém? Versículo 4 de Isaías 53. Diz assim, todo mundo achou, amém? E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Olha a continuidade do versículo: sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Versículo 5: mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Você vai perceber que o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele realiza duas coisas para mim e para você. Qual que é a primeira, pastor? A primeira, ele leva as nossas enfermidades, é claro, doenças e enfermidades. Ele levou sobre o seu corpo as nossas doenças e as nossas enfermidades, amém? Por isso que quando nós aprendemos a respeito do sozo,
é porque Ele conquistou esse lugar de cura, de libertação, de transformação na cruz do Calvário. Quando Ele nos salva da morte eterna e continua nos salvando no decorrer da vida. E depois o versículo 5, ele diz assim: e no corpo dele, ele foi castigado por causa das nossas iniquidades. O preço do nosso pecado. O 4 fala da enfermidade, o 5 fala do pecado. O 4 fala da enfermidade física, o 5 fala da enfermidade espiritual, pecado, iniquidade, foi levado sobre ele, ele foi traspassado, e todos nós sabemos que ele foi traspassado ao lado, e pelas suas feridas, por causa daquilo que ele foi ferido, eu e você fomos curados. Então vamos voltar lá para João 6. Jesus está dizendo assim: sabe por que vocês têm que comer do meu corpo? Sabe por que vocês têm que se alimentar de mim? Sabe o que vocês têm que crer em mim? Porque o que eu vou fazer para você na cruz do Calvário vai te curar, vai te libertar, vai te salvar, vai te transformar. Eu sou o pão que vai te dar vida. Agora preste atenção. Então Jesus chega para ele e fala assim: eu sou o pão, e quem comer de mim, quem se apossar, meu irmão, porque a expressão comer, porque tudo aquilo que eu como se torna parte de mim, sim ou não? Diz já a grande frase que você é o que? Come. Então quando você come de Jesus, que você se alimenta, a Bíblia então está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo, eu sou o pão que dá vida, e eu vou oferecer o meu corpo para vocês, e todo aquele que comer desse pão, e todo aquele que comer desse corpo. Agora vamos lá para a ceia. Quando Jesus parte o pão na ceia, o que ele diz, irmãos? Vamos voltar lá, vamos encenar. Jesus pega o pão, sim ou não? Ele parte o pão, e ele diz o quê? Este é o meu, que é partido por, comei dele. Era para comer alguns? Naquele dia na mesa, quem que estava lá? Estavam os 12 discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta: Pedro estava lá ou não? Pensa num cabra ruim. Pedro. Pensa num cabra ruim agora, irmão. Quem, pastor? Você. Por quê, pastor? Porque você é um cabra ruim. Eu não vou falar que as mulheres são uma cabra de jeito nenhum, mas também as mulheres, vocês também não é fácil não, irmã. Né, Claudinho? Você não pensa que a Silvia acaba, Claudinho. Aí Jesus diz assim: Jimmy, este é o meu corpo que é partido por vós, então acompanha. Em João 6 ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, que dá vida, eu sou o pão do céu, que dá vida ao homem, amém? Que dá vida ao mundo. Em Isaías ele diz assim: o meu corpo foi traspassado, para que você seja curado, liberto e salvo, amém? Aí ele vai na ceia e diz assim: este é o meu corpo que é partido por... E o que Jesus estava dizendo? Olha, daqui a pouco eu vou para a cruz, e o meu corpo vai ser entregue por amor de... Então deixa eu fazer uma pergunta. Se esse pão, que representa o corpo, sim ou não? Ele deve ser servido para quem?
Para quem está doente? Ele não dá vida? E para pecador? Não, pastor, pecador você já está exagerando. Mas ele não é o corpo que levou o meu pecado? Sim ou não? E ele diz assim, olha, que quem comer do corpo vai ter? Quem precisa de vida? Ou você não precisa de vida? Agora olha que interessante. Eu não sei de que igreja você veio, mas muitas igrejas dizem assim: não coma. Se você estiver em pecado, não come que você vai morrer. Com maldições sereis amaldiçoados. E ele diz assim, olha, se você estiver em pecado, não participe da mesa, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e beba do pão e beba do cálice. Mas você presta atenção, você examina para ver se você pode. Não era isso que Paulo estava ensinando. E eu vou falar sempre, porque se em João 6 Jesus diz assim para um monte de gente que não tinha nada dele, que precisava dele, ele diz assim: se você não comer de mim, e aí meu irmão, a turma vai ficando bravo com ele, que diz assim, esse cara é doido, quem que ele está falando, que ele é o pão? Aí Jesus fala, eu não sou só o pão, como você tem que comer de mim. Ele diz, meu Deus, esse cara ficou louco, ele está dizendo que a gente tem que comer dele. Aí Jesus deixa eles mais loucos, não, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eles, esse cara endoidou. Porque Jesus estava dizendo assim, vocês têm que crer no sacrifício da cruz, é o meu corpo que foi dado, para que você seja curado, transformado e liberto. E aí ele diz, e é o meu sangue que vai te salvar, te purificar, te santificar. Por isso, coma do pão e beba do cálice. Quem que precisa de comer do pão e beber do cálice? Pastor, mas o senhor não sabe o quanto que eu pequei hoje. Rapaz, você veio no dia certo. Pastor do céu, eu estou aqui com a minha alma em frangalho. Eu estou, pastor, que eu não estou conseguindo. Deus sabe o tanto que eu sou ruim. Seja bem-vindo à comunidade daqueles que precisam de Jesus. Porque Jesus fala assim, você tem que beber do meu sangue, cara. E aí eles falam assim, não queremos isso. Mas como eu sempre digo em toda ceia, a mesma mensagem. Quando Paulo está dizendo assim, não come indignamente. Indignamente é o estado, não é o sujeito. É a condição, não é o sujeito. Eu posso ser uma pessoa digna, mas estar indignamente. O que ele está dizendo assim, olhe para você, se você não está comendo indignamente, se você, o estado não é próprio para comer, ele está dizendo assim, porque você tem que discernir o corpo e o sangue. O que é discernir? Eu saber para que serve. Eu saber separar o que é uma coisa da outra. E aí Jesus está dizendo assim, eu sou o pão, eu sou o corpo. Você tem que comer do pão e beber do cálice, porque o corpo vai te purificar, o corpo vai te sarar, e o sangue vai te purificar de todo o pecado. Se você entendeu isso, venha para a mesa, coma e beba, e seja salvo, curado e transformado. Porque ceia não é para quem? É para quem? Vamos lá de novo. Ceia não é para quem? É para quem? Eu não conheço ninguém que se afastou da mesa que ficou curado.
Eu venho de uma denominação que quando o cara pecava, a turma botava ele de castigo e falava assim: não coma na ceia. E aí o cabra tinha que ir para a reunião da ceia, e todo mundo comendo, e a hora que chegava nele, a turma tirava: seu pecador. Mas o engraçado, meu irmão, que o evangelho, ele não é de excluir, ele é de incluir. O evangelho não é de exclusão, mas de inclusão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você nunca vê Jesus excluindo, você vê Jesus incluindo. Agora preste atenção, meu irmão. Pastor, mas então, quando eu vim comer aqui desse pão, esse pão virou o corpo de Cristo? Não, meu irmão, nós não cremos como a igreja católica na transubstanciação, na transformação dos elementos literalmente no corpo de Cristo. Não, nada disso. Nós cremos naquilo que ele simboliza. Ele simboliza o corpo, e pela fé eu venho e como. Aí você vai dizer assim: pastor, mas como que tem a ver só comer e fazer efeito? Então, meu irmão, vai falar isso para Eva e para Adão. Como que o pecado entrou no mundo? Para dar uma mordida. Sim ou não? Uma mordida. Porque aquilo que eles comeram fez deles, fez parte deles, a desobediência. O fruto do bem e do mal, o mal entrou. E eu sempre uso isso de exemplo, meu irmão. Por que o diabo, quando vai fazer alguma coisa ruim, ele manda a pessoa dar alguma coisa de comer? Vai lá na encruzilhada. Levanta a mão, quem já fez trabalho na encruzilhada? Tem uns irmãos corajosos aí, o Paulo, o Leonardo. Mas já foram livres, já, em nome de Jesus. Você também fez? Você levantou, Dani? Ah, bom, você deu glória a Deus. Quem fez trabalho na encruzilhada aí? Levanta a mão. Meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa: trabalho na encruzilhada, o que os demônios pedem? Frango, farofa, arroz. Olha que dó do arroz. Pipoca. Sim ou não? Mas por quê? Shampoo? Shampoo, ué. Champanhe, ah bom. Pensei, o que o demônio vai fazer com shampoo? Fazer uma champuzada, fazer um... Falando nisso, tem uns irmãos aí que mudou o visual, né, Will? Will fez um Bob Lise aí, Will. O Rodrigo tá igual um periquito, ficou amarelo o cabelo aí, Rodrigo. Calopsita, Jesus. Os irmãos visitantes não se constranjam, nós somos uma igreja séria, irmãos. Deixa eu falar para você, querido, que ele pede? Ele fica pedindo as coisas para comer. Mas eu vou falar para você: quem que fez o frango, o diabo ou Jesus? Como é que o diabo pode transformar o frango num trem ruim? Pedindo frango, né, Milena? Ô meu irmão, porque o poder não está naquilo que come, mas que a pessoa quando come crendo naquilo que simboliza. É por isso que quando você vem aqui, meu irmão, crendo que o pão simboliza o corpo, o efeito da sua fé. É por isso que, aí você fala: pastor, mas por que nós temos que colocar pão? Eu vou saber, Jesus colocou lá, não vou pôr aqui. Se Jesus fez, vamos continuar fazendo, ué. Eu não sei o porquê do comer, mas Jesus podia falar assim. Jesus podia colocar uma cerca e falar assim: Adão, nesse negócio de pular cerca já é um negócio, né? Adão, se você pular cerca vai dar tudo errado. Ele vai lá e pula. Não, ele falou: não come. Qual que é o negócio que come, eu não sei. Mas eu sei que comer com fé, meu irmão, faz diferença. Agora deixa eu te dizer, eu preciso de vir aqui, meu irmão,
sabendo que eu sou um pecador, que eu preciso de cura, que eu preciso de libertação, que eu preciso de salvação. E o que mais, pastor? Se você está doente, meu irmão, vem aqui tomar ceia, crendo que o Senhor vai te curar. A hora que você vir aqui, você está com algum problema físico, você está com algum problema, fica e fala: Senhor, o Senhor na cruz do Calvário, o Senhor levou lá no teu corpo, o Senhor levou das minhas enfermidades, eu vou comer e eu creio, e o Senhor vai me dar vida. Um dos significados da palavra vida, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, é Zoe. E o que é esse Zoe? Zoe é o sopro de vida. Quando Jesus chega num homem e ele tem vida, ele diz assim: eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão do Zoe. Coma o Zoe e você vai ter vida. Nós não podemos, meu irmão, separar o remédio do doente. Eu não sei como as pessoas podem pregar Cristo e na ceia, no pão e o vinho, que simboliza Cristo, dizer que as pessoas não podem comer. Eu já falei, meu irmão, ano que vem eu quero fazer uma ceia, se Deus permitir. Nós estávamos conversando ontem, o pastor Alexandre e Tiago, nós estávamos conversando a respeito de umas coisas doidas, meu irmão. Eu penso em coisa doida, eu quero montar uma mesa de ceia lá na zona. Explicar para elas o que é o pão, o que é o vinho, e falar para elas: vem madame, vamos comer. Porque quem comer tem vida. E se vocês creem, essa vida vai salvar vocês. Mas isso não é o evangelho, não é o Cristo que salva. Não é o corpo que salva, não é o sangue que perdoa pecados. Quando Jesus diz assim: esse é o cálice da nova aliança, ele diz assim: é o meu sangue que é derramado por vós, para que o quê? Para que vocês sejam perdoados. Eu sou perdoado quando eu bebo do sangue, quando eu creio no sangue. E se nós temos um dia específico, onde o corpo e o sangue é ministrado, comam dele todos, bebam dele todos. E sabe o que eu acho interessante, meu irmão? É um paradigma tão grande isso na cabeça das pessoas. Porque quantas vezes, meu irmão, eu explico, eu falo. E quando a gente chama as pessoas para cearem, alguns falam assim: não, eu fico. Não, meu irmão, não fica não. A não ser que você diz assim: não, pastor, eu quero ficar no pecado, eu quero ficar na lama mesmo, e na lama eu vou ficar. Aí amém. Vai fundo. Mas se você quer, meu irmão, restauração, pastor, mas eu quero, mas não quero muito. Você conhece aqueles irmãos que dizem assim: eu quero, mas não quero muito? Tipo assim, ele sabe que tem alguma coisa na vida dele que fez melhorar, mas assim, eu até sei, mas eu estou querendo, mas não estou querendo muito. Meu irmão, use esse pouquinho que você está querendo e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Senão, meu irmão, vou mandar Deus te pegar. E Deus pega a gente. Sabia disso? Nem te falo o jeito que Ele pega, mas Ele pega. Então, querido, nesse espírito, com essa consciência, eu quero convidar todos a virem para a mesa comer. Como, pastor? Sabendo, discernindo, que eu preciso de comer do pão e beber do cálice, porque o corpo de Jesus, Ele levou minhas enfermidades, Ele levou meus pecados, e eu posso crer nele, amém?